Boa noite, queridos, graça e paz, louvado seja Deus por mais um dia. Estamos aqui como família, como igreja, como noiva do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Damos as boas-vindas a cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão participando desse momento de comunhão e de crescimento. Haja vista que a igreja do Senhor é uma igreja vencedora, triunfante, uma igreja que a cada momento ela deve aprender a caminhar de fé em fé, de glória em glória, caminhando com a assistência do Espírito Santo, porque fiel é aquele que começou a boa obra na nossa vida. Queridos, é tempo da igreja avançar, é tempo da igreja romper, é tempo da igreja destravar, é tempo da igreja se portar como noiva amada, como igreja do Senhor, e para isso é necessário que sejam manifestos os filhos de Deus, para que todos nós possamos avançar na caminhada da fé e proclamarmos Cristo como Senhor e como Salvador. Desde já o meu caloroso abraço aos irmãos que estão entrando na live. São alguns irmãos que já estão ao vivo. Deus abençoe a vocês. E o meu eterno e fraterno abraço a cada um de vocês. E compartilhe depois essa transmissão. Saudades, amados, mas próxima semana nós cremos que o Senhor vai estar restabelecendo tudo como está. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, vamos orar. A pastora Joelma manda paz, ela está nos auxiliando na filmagem. Deus abençoe a senhora, pastora. Manda um abraço caloroso aos irmãos e dizer que estou com saudade de vocês. Mas esse momento é um momento de pararmos um pouco, adorarmos a Deus. As circunstâncias não podem impedir a nossa adoração. As circunstâncias não podem ofuscar aquilo que o Senhor é na nossa vida. Mas fiquem certos, família Peniel, que após a tempestade vem a bonança de Deus na nossa vida. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, eu te rendo graças, ó Deus, pela vida de cada irmão que está participando ao vivo ou que vai ser um ouvinte desta transmissão após a conclusão da mesma. Senhor, pedimos a tua assistência, a tua direção, a tua sabedoria, Pai, a presença e a cobertura do teu Espírito, da tua palavra, do teu sangue sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, uma unção fresca e poderosa, por meio da qual venhamos, ó Pai, a caminhada da fé junto ao Senhor. Ó Pai, nos conduz a cada momento para caminhos que são agradáveis, porque quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, a tua palavra diz em Provérbios que o Senhor promove a paz até com os nossos adversários, ó Pai. Endireita os nossos passos, nos faz pessoas melhores, nos perdoa, Pai, os pecados cometidos conscientes ou até, quem sabe, inconscientes. Nos ajuda, Senhor. Dirige a nossa vida, que os nossos passos sejam totalmente agradáveis a Ti, Pai. Nos ajuda, nos encoraja, Senhor, a descansarmos no Teu poder e no Teu amor, e que esse momento, Pai, mesmo não estando, Pai, no templo, cultuando ao Senhor, mas estamos aqui, Pai, dizendo que Tu és precioso e importante para nós, Pai. Que independente do lugar, o nosso coração está totalmente voltado para o Senhor e para a beleza da Sua santidade. Abençoa cada membro, congregado, visitante, ouvinte da Tua palavra na igreja Peniel. Ó Senhor, nos faz filhos verdadeiros, luzeiros nesse mundo, Pai. Abençoa os lares e as famílias que nos ouvem. Nos ajuda, Pai, em tudo. Conforta, consola e fortifica o nosso coração e os nossos passos nessa jornada, que o destino dela é a Canaã celestial. Te rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade. Te louvamos por todas as coisas. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos, você sabe lidar com as adversidades da vida? Você sabe lidar com os momentos amargos? Quando às vezes as coisas saem do controle nosso? Você sabe lidar com a oposição? Você sabe lidar quando a situação é desconfortável para você? Queridos, a Bíblia diz que do coração do homem são os planos, mas a resposta da boca ainda vem do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa fé é provada.
O nosso coração a cada momento é checado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que nos sonda, que nos checa, para que possamos a cada momento, queridos, sermos aprovados ou até corrigidos pelo Senhor. Porque a palavra diz que Deus só corrige a quem Ele ama. E esse momento em que nós estamos vivendo como igreja, como família, aonde de forma muito excepcional, no domingo à noite, nós estamos adorando a Deus no prédio, porque está havendo alguns ajustes no prédio, precisamos liberar o espaço para que aquilo que se começou se conclua. Mas isso faz a gente pensar na importância do congregar, na importância do estar junto, de observarmos os nossos irmãos face a face, darmos um abraço, apertarmos as mãos, adorarmos a Deus como igreja. Isso é uma coisa maravilhosa, queridos. É nesses momentos que as reflexões na nossa vida vêm, que o nosso coração começa a dar valor genuíno, a nos importarmos um pouquinho mais em estarmos na casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Davi, um salmista messiânico, um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido pelo dedo de Deus para governar a nação de Israel. A palavra diz, que Davi diz, que era mais preferível um dia na casa de Deus do que 1000 anos fora dela. É quando a gente, na parte prática, entende, em um momento como esse que estamos vivendo, o genuíno valor de estarmos na casa de Deus adorando, de nos prepararmos para irmos ao culto, de celebrarmos a Deus, de um chegar com a harpa, o outro com um cântico, o outro com a profecia, o outro com a palavra, o outro com uma palavra de oração, e ali nós formamos um grande momento de comunhão e de adoração ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Que o nosso coração, queridos, possa estar totalmente entregue ao Senhor, que o nosso coração possa simplesmente ser um coração adorador, em meio às circunstâncias da vida, porque as circunstâncias não podem ofuscar a glória de Deus, aquilo que somos. Lembre-se que luz, ela só brilha no momento onde há trevas. Ninguém acende uma luz, um sol de meio-dia, é esquisito. A iluminação pública, ela só acende quando é noite, porque durante o dia seria desperdício de energia. Mas glórias a Deus, que maior é aquele que está em nós, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ampara com a sua maravilhosa luz, que nos conduz aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Que possamos confiar completamente no amor do Senhor, na excelência desse poder glorioso que nos ajuda, que nos abençoa, que nos transforma, que nos lapida, que nos conduz a caminhos aos quais, mesmo muitas vezes não entendendo essa jornada, o final dela será um fim extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor. É quando o nosso coração se torna dependente de Deus. Como disse o apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Queridos, para experimentarmos mais de Deus, é necessário o nosso coração estar sensível à voz do Senhor. É o nosso coração se abrir para Ele e Ele assumir o volante da nossa trajetória. Ele é que é o GPS. Ele é aquele que nos conduz a caminhos gloriosos, caminhos de honra. Bendito seja o nome do Senhor. Que o nosso coração, queridos, possa estar totalmente entregue, doado, aberto, para que Deus ele faça uma obra tremenda na nossa vida, para que Ele seja o agente lapidador no nosso coração. Bendito seja Deus. Nessa noite, eu quero falar um pouco sobre é chegada a minha hora. E quem disse isso? Foi Jesus. Porque entendemos que na jornada da fé, eu vou ler daqui a pouco com vocês o texto, em Mateus 26, e peço para você já abrir a sua Bíblia em Mateus 26, é chegada a minha hora. Queridos, a caminhada da fé, ela é muito provada. Porque fé é algo abstrato, não é algo que você adquire de posse de um cartão de crédito, você não compra em nenhuma prateleira de um supermercado, de um shopping center, ou não pode fazer nenhuma encomenda pela internet que chega à sua casa.
A fé, ela é desenvolvida. A palavra de Deus, ela funciona quando ela é praticada. Tiago disse, não seja somente um bom ouvinte, mas um fervoroso praticante da palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E praticar essa palavra, viver na influência dela e caminhar sobre a influência dela, é algo para quem está disposto a conhecer Deus como Ele é de fato e de verdade. E Jesus, num dado momento, ele nasce para fazer uma grande obra. Mas a despedida de Jesus desse planeta, como homem, é dolorosa, é angustiante. Que Ele próprio reconhece e diz, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas Ele diz nessa mesma oração, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Porque o Filho do Homem veio para dar a sua vida. Queridos, nem tudo na caminhada da fé vai ser flores. Nem tudo na jornada da fé vai ser fácil para você vencer e passar. Quando você começa a subir de fases espirituais, quando você começa a subir degraus de fé, maiores vão ser as provações. Maiores vão ser os contra-ataques, as ciladas do diabo. Lembre-se que Satanás vai fazer de tudo para querer paralisar você. Mas aquele que está conosco, que não nos abandona, que não nos deixa, nos garante. Se permanecermos firmes, Ele vai nos abençoar. Mateus 26, 45 e 46, eu peço que você abra ou me acompanhe na leitura do mesmo. Mateus 26, 45 e 46 diz assim: passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Eu li na versão King James. Queridos, Jesus disse, é chegada a minha hora. Jesus, antes de passar por esse momento de aflição até ser a sua jornada encerrar neste planeta como homem, no Gólgota, a Bíblia diz que Jesus disse, é chegada a minha hora. Você está pronto para a chegada de momentos na sua vida que vão ser agentes consumadores da sua fé? Ou simplesmente você fica indagando a Deus, questionando ao Senhor o porquê das coisas? Queridos, nem tudo Deus vai nos explicar no início, mas Ele vai nos explicar no final. Por isso que Salomão escreve e diz, melhor é o final das coisas do que o início delas. Não tem como você assistir um filme inédito já conhecendo o final, fica sem graça, fica sem sentido. Queridos, e muitas vezes se a gente conhecer todo o caminho, quem sabe nós não temos a coragem de percorrer esse caminho todo e desistir. E o que nos alimenta na caminhada da fé ainda é o final, é a recompensa. É a certeza de que Deus é um Deus de palavra e Ele vai cumprir a promessa dEle na minha, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você está pronto para isso? Jesus, Ele é desejado, é o cumprimento de uma profecia. Mas para Jesus viver essa profecia, custou muito caro para Ele. Como homem, como cidadão dos céus na terra, como filho de Deus, a cada passo em que Ele avançava nesse propósito, em cada passo em que Cristo, Ele amadurecia no coração dos homens o desejo de Deus salvar a humanidade, de sermos transformados em pessoas melhores, em sermos pessoas segundo o coração de Deus. Maiores e mais duras eram as perseguições e os ataques do diabo. E quantas vezes, queridos, nós fugimos, nós evitamos os ataques, não que provoquemos ao diabo para que ele nos ataque, porque quanto mais você receber de Deus, maiores vão ser os olhares do inferno para a minha e para a sua vida. E eu te provo isso de forma clara na história de Jó, que o caráter, o comportamento, a atitude de Jó incomodava muito ao diabo. Não foi qualquer demônio que foi aos céus, foi o próprio Satanás que foi aos céus questionar ao Senhor da prosperidade,
do sucesso de Jó. A tua vida, quando ela é uma vida de excelência, quando é uma vida que agrada o coração de Deus, essa vida vai incomodar o inferno. A sua vida incomoda o inferno. A sua vida incomoda as trevas. A sua vida, ela reluz a maravilhosa luz que ilumina o mundo. É a qual ilumina todo homem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ou simplesmente você é mais um na multidão. Porque luz que ilumina, queridos, lâmpada que não acende, ela está queimada. Tem alguma coisa errada. E ninguém vai acender à noite uma lâmpada queimada, uma lâmpada que não funciona. Nós somos os candeeiros desse mundo. E o nosso coração precisa estar cada vez mais centrado e focado em Deus e na sua palavra. E estarmos preparados contra as artimanhas de Satanás. Jesus, antes de viver o ataque, antes de ele estar pronto para essa hora que iria chegar na vida dele, ele primeiro se preparou em oração. Ele chama os discípulos, ele se reúne em oração num monte, e ali ele vai buscar ao Pai, ele fala com o Senhor, ele se derrama aos pés do Senhor, ele busca o Senhor com intensidade, com o coração aberto, porque ele sabia que os momentos posteriores a essa oração seriam momentos amargos e difíceis. Quem sabe você está vivendo algo na sua vida que foi inesperado, foi de repente, estava indo tudo bem, de repente vem uma parada como essa que estamos vivendo. Nós não provocamos, nós não trabalhamos para isso acontecer, mas está acontecendo. E nós precisamos, como igreja, saber passar pelo dia mau, pelo dia da adversidade. Porque isso fortalece a minha fé e a tua. Isso nos leva a um nível espiritual de comunhão, de intensidade, de intimidade, de profundidade, de dependência em Deus muito maior. Como Jó. Quando Jó termina a sua história no capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Querido, Jó fala de uma intimidade que saiu dos ouvidos e agora impregnou a visão. Lutas, quando são passadas com Deus, o final dela vão resultar em mim e você um crente melhor. Pessoas serão beneficiadas por causa da minha e da tua atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe a transformação que você espera na sua casa. Quem sabe o casamento dos seus sonhos. Quem sabe você espera ter filhos segundo o coração de Deus, envolvidos na obra do Senhor. Quem sabe você precisa ver a sua família restaurada. Depende desse momento de comunhão, de crescimento que Deus está te conduzindo. Louvado seja o nome do Senhor. É por aquilo que muitas vezes nós não queremos passar. É por aquilo que muitas vezes o nosso coração está brigando para não viver. E não adianta perguntar a Deus os porquês. Por quê, Senhor? Não adianta você fazer um checklist diante de Deus, apresentando tudo que você faz em prol de bom e de correto, conforme a palavra de Deus, para tentar te escapar disso. Porque há bênçãos ocultas no sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Há vitórias intrínsecas no momento de aflição. Jesus disse: é chegada a minha hora. Os pecadores se aproximam e o Filho do Homem será entregue nas mãos deles. Jesus tinha se preparado em toda a jornada para viver horas de agonia. As horas mais importantes da sua jornada no planeta estavam para ser vividas agora. Porque Satanás iria atacá-lo com muita fúria, com muito objetivo para destruí-lo, para paralisá-lo. É em meio a esses ataques que a igreja dependia do seu Senhor para se tornar de fato e de verdade uma igreja santa, pura, lavada, perdoada e consagrada ao Senhor que consagrou a si mesmo. Igreja sem defeito, sem ruga e sem mácula. Nosso coração precisa estar disposto a render-se ao Senhor. O nosso coração precisa estar disposto a ser dado a Ele com um inteiro desejo de servi-lo. Aleluia! Jesus disse: é chegada a minha hora, levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor se aproxima. O traidor do Senhor estava se aproximando. Jesus estava pronto para aquele momento. Ele não resiste, ele é manietado, é amarrado pelas mãos,
E sabemos que desde esse momento, Jesus, o seu sofrimento para, quando ele diz uma das frases mais profundas da sua vida e do Evangelho: está consumado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: fiz tudo, está feito. E agora eu aproveito esse momento para dizer: Pai, fiz a obra, concluí, cruzei a linha de chegada que o Senhor estabeleceu. Não foi fácil. Noites mal dormidas, perseguição de todos os lados, risco de morte. Mas nem tudo isso foi capaz de me fazer retroceder. Jesus também vai lhe ajudar. É necessário nós tirarmos proveitos dessas situações, para que cresçamos naquele que é o Senhor de todas as coisas. Ainda quero compartilhar o que Paulo diz em Atos, no capítulo de número 21, e eu peço que você abra ou acompanhe a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, dos versículos 10 ao 13. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele deixa algo tremendo que muito nos impactua. Diz assim, Atos 21, do 10 ao 13. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um profeta por nome de Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que me fazeis isto? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você está pronto para as adversidades da vida? Você está pronto para quando a sua fé for confrontada? Há algo maior que Deus está gerando nesse momento de aflição. Há bênçãos intrínsecas nas lutas. Por isso que somos em Cristo mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Maior é aquele, aleluia, que fala e que faz a sua palavra ser cumprida no planeta Terra. Quando o nosso coração não olha para as circunstâncias, mas olha para Ele, tudo vai terminar bem. Deus tem compromisso com os seus. Ele é um Deus de responsabilidade. Veja que esses irmãos chorando tentaram mudar o propósito de Deus para a vida de Paulo. Não, Paulo, não vai para Jerusalém, não. Evita ser preso pelos judeus, evita ser amarrado, evita passar por sofrimento. E Paulo disse: não. É necessário, na escola da fé, na caminhada dos passos da vida espiritual, eu aprender a lidar com situações que eu não quero lidar, mas são necessárias. Quem sabe, queridos, há algo desajustado na tua família, é Deus te convidando para você ir para pertinho dele, não para bater boca, não para rodar o dedo na cara de alguém, não para ameaçar alguém. Mas é para você se chegar mais a Deus, é para você, como um filho, como dependente do Senhor Deus, estou aqui. Não é para você passar por esses momentos amargos, criticando, humilhando, agredindo, tentando achar um culpado, que isso não vale de nada. Quantas vezes a gente tenta buscar um culpado, personificar a culpa, foi você, e na verdade isso não vale de nada. Porque muitas vezes Deus permite para que o nosso coração seja preparado, ensinado, lapidado a lidarmos com as dores, com as agonias da caminhada da fé. Nem tudo vai sair do jeito que a gente pensa, porque tudo acontece do jeito de Deus e termina certo. Quantas vezes você agendou um compromisso numa segunda-feira para um domingo? Até sexta-feira à noite deu tudo certo.
Você estava com saúde perfeita, no sábado de manhã você acorda, a garganta acordou doída, você estava com rouquidão, com febre alta. Você não tinha capacidade de prever que no domingo você iria estar enfermo e mal. E ali você acabou, de última hora, desistindo. Porque as circunstâncias vão provar a nossa fé e o nosso coração. Como lidamos com as coisas? Paulo não se deixou se envolver pela palavra da multidão, mas ele fica com o que Deus falou ao seu coração. E quantas vezes você tenta mudar circunstâncias porque você não confia completamente em Deus. Você simplesmente não quer passar por aquilo que é desconfortável. E muitas vezes é dentro dessas situações que Deus está lapidando você para ser uma pessoa melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo, queridos, de fé, de determinação, ainda está em Atos. Agora a gente vai para o capítulo 7. Um jovem servo do Senhor, por nome de Estevão. Aleluia. Atos 7, de 54 aos 60. A palavra do Senhor mostra que Estevão não retrocede. Diante de uma das maiores ministrações de um jovem diácono, a palavra de Deus disse que ele não retrocede em meio às ameaças da vida. Em meio às agonias e às dores, ele simplesmente segura aquilo que Deus pede para ele fazer. Ele não retrocede, ele não tem medo das circunstâncias. Queridos, eu descobri há algum tempo com os meus mentores que eu preciso parar de viver para agradar pessoas. Eu tenho que viver para agradar a Deus, porque é Ele quem me justifica, é Ele quem abençoa a minha fé, é para Ele que eu vivo e é para Ele que eu sirvo. Quando nós começamos a viver para agradar pessoas, você vai simplesmente perder o propósito de Deus na sua vida. Porque as pessoas vão querer fazer a tua agenda. As pessoas vão querer, a cada tempo, colocar o achismo diante daquilo que ela não tem um conhecimento profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de nós, ai do Evangelho, se Paulo não fosse para Jerusalém. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo vai para Roma. Paulo, nessa circunstância, Paulo é levado a Roma. E o Evangelho ganhou proporções, o Evangelho chega em ambientes novos. Queridos, lutas são trampolins para Deus te levar para níveis maiores. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o propósito de Deus que vai prevalecer. Você pode escrever aí um brado de aleluia, de glória a Deus por isso? Aleluia! Deus está usando você. No meio dos ataques, no meio das aflições, no meio das agonias e das dores, Ele está usando você. O que eu faço agora, você não entende, mas vai compreender depois. A palavra diz, no verso 54 de Atos 7, ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Verso 57, então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas ou não lhe imputes este pecado. E tendo dito tais palavras, morreu ou adormeceu. Queridos, Estevão não retrocede. O jovem diácono, ele segura
aquilo que Deus pede para ele falar. Havia uma convicção tremenda nesse jovem de testemunhar do amor de Deus inegociavelmente. E quantas vezes a gente está negociando princípios e valores espirituais para agradar pessoas? Jesus disse, é chegada a minha hora. Jesus pergunta, vocês vão comigo? Eles se vão. Jesus disse, vocês não vão. Pedro diz, todos podem te abandonar, menos eu. E Pedro nega 3 vezes Jesus antes que o galo cante 2. E ali, quantas vezes nós também, queridos, esperamos que pessoas passem junto conosco em momentos das quais achamos que ninguém vai pular fora do barco nosso. Mas às vezes é somente você e Deus. Às vezes é somente você e o Senhor, para que você aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a entender que Ele é o socorro bem presente na hora da aflição. Você aprenda a entender que o Espírito Santo é de fato e de verdade o genuíno consolador dos homens. Aleluia! Estevão estava vivendo esse momento sozinho. Ele fala com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta fé, que os sacerdotes enfurecidos rilham os dentes e metem as mãos nesse jovem diácono, arrastam ele para fora e ali covardemente o apedrejam. A morte por apedrejamento era terrível, porque era uma morte lenta e dolorosa. Era uma morte que maltratava muito, porque era uma morte que você agonizava. Não era uma morte instantânea. Você ia perdendo as forças aos poucos, o sangue escorrendo, você sentia as dores das fraturas, das pedradas, quebrando os ossos, rompendo os vasos. Quem sabe os traumatismos cranianos, pedradas na cabeça, nos braços, no tórax, osso quebrando, perfurando o órgão, dificuldade para sentir o momento, as agonias. Mas a Bíblia diz que ele olha para o céu e vê Jesus sentado à direita de Deus. Uma coisa gloriosa esperou Estevão antes da sua partida. Há tesouros escondidos no sofrimento. Mas quantas vezes nós não queremos, queridos? Sabe por quê? Porque muitas vezes temos medo. Nós não confiamos em Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo os meus olhos. Ver Deus é um privilégio. Ver Deus nas aflições da vida é algo glorioso. Não tenta se privar de conhecer Deus de uma forma mais profunda, como Daniel, um homem de oração, um homem que tinha o dom de interpretações. Mas Daniel, ele experimenta a glória de Deus dentro de uma cova. O socorro de Deus indo a uma cova. Ele poderia ter questionado a Deus de várias formas, mas ele disse, não, Senhor, eu vou. Porque para mim é melhor passar uma noite na cova do que ficar um dia sem te orar. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que você se posicionar pelo Senhor, Satanás vai se levantar contra você. Toda vez que você decidir honrar a Deus incondicionalmente, o inferno vai se levantar contra você. Um outro exemplo que eu quero te trazer está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, agora dos versículos 33 ao 42, aonde os discípulos são covardemente atacados, são covardemente afrontados. E quantas vezes, queridos, de novo, você tem medo de viver a hora que te é chegada para te promover. Eu me lembro que muito eu ouvi ensinos sobre libertação e expulsar demônios. Particularmente no início da jornada da fé, eu não sabia lidar com isso. Eu tinha muito ensino, mas não tinha nenhuma prática. E minha primeira experiência com demônios foi numa igreja congregacional, uma igreja tradicional. Eu tinha sido despertado dentro daquele lugar para ir buscar a Deus e o batismo com o Espírito Santo. E um dia, num dia de quarta-feira à noite, eu nunca esqueço desse dia, um homem vem sem camisa, de bermuda apenas,
descalço, rangindo grunhindo como um cavalo, desculpa. O pessoal se assusta, a barriga dele se movimentava de uma forma terrível, como se tivesse um bebê dentro de um ventre chutando. Era exatamente a infestação de demônios na vida daquele homem. Eu não estou exagerando no que eu estou dizendo. A igreja toda corre. Todo mundo, quando vê aquela situação, vai embora. Só ficou eu, uma irmãzinha que estava assistindo o culto de cadeiras de roda, e um irmão que eu peguei ele pela mão e disse: você vai ficar comigo. E ali eu sento aquele homem e começo a ministrar sobre ele uma oração de libertação. Haviam demônios de alto quilate dentro daquele homem, e aquele homem sai liberto para a glória de Deus. E quando terminei de ministrar a oração a ele, aquele homem me disse o seguinte: pastor, eu acabei de sair de um terreiro de macumba. E ali eu fiz um pacto com o demônio, e o demônio me pediu uma determinada quantia, e eu não tinha para dar esse valor. E acabei que o demônio disse: eu vou matar você. E quando eu estou atravessando a feira de Rio Doce, era próximo às 9 horas da noite, ele disse que um demônio pegou ele e jogou ele na frente do ônibus. E quando ele foi jogado na frente do ônibus, ele disse que uma mão poderosa de um homem de branco vai até ele, puxa ele e remove ele da frente daquele ônibus. O motorista dá uma freada muito brusca. E aquele homem de branco disse: entre naquela rua, há uma igreja pequena, e lá tem um homem meu, um homem preparado por mim para orar por você, para lhe libertar, para que a morte saia da sua vida e fique o espírito de vida em você. E ele disse que ele obedece, aquele homem de branco dá as coordenadas para ele, e ele chega. E ele disse que para botar o pé na porta da igreja foi muito difícil para ele, porque os demônios fizeram de tudo para que ele não chegasse. E foi desta forma que eu aprendi a lidar com demônios. Foi minha primeira confronto meu com alguém possuído por demônios. Eu tinha informação, mas eu não tinha prática. E ali, queridos, eu louvei a Deus. Eu chorei muito depois daquele momento. Sabe por quê, queridos? Porque tem um momento em que a tua fé vai ser desafiada. Tem um momento que vai ser chegada a tua hora. Quem sabe é um diagnóstico pesado na tua saúde e alguém diga: é o teu fim. E você disse: não, é chegada a minha hora de ser promovido no reino espiritual. É o momento da minha fé avançar em Deus e buscar o recurso, a provisão, a saúde que o meu corpo precisa para a glória e honra do nome do Senhor. Sempre depois de grandes desafios de fé, grandes vitórias vão ficar na tua vida. Mas deixa eu ler Atos 5, do 33 ao 42, que diz: ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Queriam matar os discípulos. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda a cautela o que estás para decidir fazer estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se ajuntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dissiparam, acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advertimos: afastai-vos destes homens, e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou é propósito deles ou não, o tempo manifestará, e se for obra humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguirei jamais impedi-los,
pois vós achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados depois. E exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Aleluia! Os discípulos são intimidados a calar, apanham e são liberados e dizem: olha, vocês apanharam e não preguem mais no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que esses homens, depois de apanhados, festejam. Porque se acharam dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E diz a palavra que eles não param. Mesmo a recomendação dizendo cala a boca, eles continuam a pregar no templo e de casa em casa. Queridos, perseguição é agente promovedor de fé. São as lutas que te fortalecem. São as lutas que te fazem alguém mais valente, mais cheio da ousadia do Espírito. Se você não passar pelas lutas, você não vai experimentar a glória de Deus de uma forma diferenciada. Para que você precisa de fé se tudo está certinho? Para que você precisa de esperança se você não precisa usar em nada? A fé, ela se movimenta no ambiente de caos. A fé, ela tem muito mais força, ela é muito mais ousada quando você precisa de um milagre. Quando você precisa da intervenção de Deus na sua vida, é quando você precisa dos armamentos celestiais para a glória de Deus. Que a nossa vida seja completamente entregue a Deus. Que jamais a gente tenha medo de viver aquilo que Jesus disse: é chegada a minha hora. Quem sabe a tua hora você está passando por ela. Tem pacada, tem cuspida, tem abandono de pessoas, tem acusação, tem calúnia, tem fofoca, tem desprezo. As pessoas não vão entender você e não precisa você explicar para as pessoas o que está acontecendo. Deixa no final disso tudo Deus derramar a glória dele. Para de querer justificar. Para, pelo amor de Deus, de ir para uma rede social dizer para as pessoas que você não fez nada. Fica calado, meu irmão. Tem coisas que somente Deus é capaz de fazer. Passe. Ninguém queria passar por os momentos que esses grandes homens passaram. Até, glória a Deus, a glória de Deus se manifesta. O poder de Deus. Enquanto não há o desafio de Elias e os sacerdotes de Baal, a nação de Israel não sabia quem era Deus. A nação de Israel, ela se perdia na comunhão, no propósito com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque não tinham intimidade, não tinham sido ainda impactados pelo poder da glória. Queridos, há pessoas que estão esperando você sair dessa circunstância, dessa situação, para ser beneficiados com o teu testemunho, com a tua ousadia. Ninguém, depois de passar por uma situação dessa, vive do mesmo jeito. A autoridade muda, a fé muda, o entendimento de Deus se abre e coisas muito maiores chegarão na minha e na sua vida. Mas é necessário romper. Um outro testemunho para encerrarmos, está lá em 1 João, no capítulo de número 1, dos versos 1 ao 3, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Abra lá, por favor, e vamos compartilhar a sabedoria que o servo do Senhor fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, e que ele fecha esse raciocínio em Apocalipse. A palavra diz assim, 1 João capítulo 1, do versos 1 ao 3, o que era desde o princípio, Jesus, o que ouvimos, ou seja, João está dizendo, eu ouvi, o que vimos com os nossos próprios olhos, João está dizendo, eu vi Jesus, e que o apalpamos com as nossas próprias mãos,
a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada, ou seja, Cristo, o verbo que se fez carne. Verso 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João disse que ouviu, João disse que ouviu, e João disse que tocou com as suas mãos em Jesus. Ele não pegava apenas algo invisível, ele pegava um Deus invisível que se tornou real. Louvado seja o nome do Senhor. Desperte, meu irmão, para esse momento de crescimento, essa oportunidade preciosa que Deus está dando, te liberando para você fluir, romper, avançar e crescer. Há bênçãos ocultas nas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. João disse ouvir. Mas para por aqui? Não. Vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que eu quero te mostrar uma coisa. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: Eu, João, irmão e companheiro vosso no sofrimento e no reino e na perseverança e na fé em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por causa da palavra e por causa do testemunho. Aleluia! Pátimos era considerado o Aníbal Bruno de Roma. Pátimos era o lugar onde os presos de alta periculosidade eram enviados. Era uma ilha cercada por água e ali não era fácil fugir, haviam feras terríveis naquela ilha. E diz a palavra que é num lugar como este, por causa da palavra, que o apóstolo do Senhor é levado. Será que João, na sua trajetória de fé e de vida, ele projetou passar por um momento desse? Ser um prisioneiro por causa da palavra e da fé em Jesus? Eu creio que não, queridos. Porque ninguém, só alguém fora de si que vai buscar viver uma vida de problema e de confusão. É preciso alguém ter muita influência maligna para buscar a vida toda vivendo debaixo de briga e de contenda. Mas João não. João estava lá por causa do motivo da palavra, por causa do testemunho de Cristo. Por que eu li primeiro a João? Porque havia um imperador em Roma chamado por nome de Domitiniano, e ele promove uma grande perseguição aos cristãos. E diz a Bíblia que os cristãos ali são dispersos e passam pelas aldeias pregando Cristo. Muitos morrem em praça pública, mas João foi pego. Diz a história que João foi amarrado da cabeça aos pés, colocado entre um caldeirão de bronze com óleo fervendo, uma prancha, e ali João precisava negar Jesus. João precisava, por todas as formas, dizer: Jesus, eu não sei quem é ele. Eu não conheço este homem. Mas a palavra diz que João testemunha. Eu vi, eu conheci, eu toquei neste homem. Eu não tenho como negar alguém que é real. Alguém que eu vi ressuscitar mortos, curar leprosos, transformar 5 pães e 2 peixes em uma despensa que sobra 12 cestos de pedaço. Eu não tenho como negá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E João é içado nesse caldeirão de óleo fervendo, fica algum tempo ali, e espera no mínimo aqueles homens içarem um cadáver. Mas diz a palavra que aquele homem sai vivo e ele é conduzido à ilha de Pátimos. Por isso que ele está ali. Porque Deus, depois dessa aflição do servo do Senhor, o apóstolo agora vai experimentar, receber a revelação do Apocalipse. Nós só recebemos o Apocalipse porque João passou por um grande teste de fé.
E quantas vezes você não quer receber coisas maiores de Deus? Você está dizendo, Deus, usa a minha vida, Deus faz algo maior em mim. Deus diz, eu só posso fazer algo maior em você. É se você decidir sair da zona de conforto e começar a viver as batalhas da fé. Tem momentos em que você vai ter que tomar decisões. É chegada a minha hora, disse Jesus. Tem coisas que você vai ter que desconectar para a glória de Deus, e tem coisas que você vai ter que conectar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó disse no capítulo 3, verso 25 do seu livro, e o que eu mais temia me aconteceu. E o que eu mais não desejava viver me sobreveio. Mas veja o final da história de Jó. Veja o grande final da história de Jó. É o que você não quer. Que muitas vezes há tesouros escondidos. Só desfrutamos do Apocalipse porque João decidiu testemunhar. E eu estou aqui na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O testemunho levou Paulo, que Ágapo disse, não vai, Paulo. Ou melhor, Paulo, quando você chegar em Jerusalém, os judeus vão te prender. A multidão disse, Paulo, não vai. Paulo disse, eu vou. Aleluia. Tentaram calar a boca dos apóstolos e eles pregam, mesmo depois de açoitados. Qual é o teu posicionamento nessa noite? Qual vai ser a tua atitude diante da ordem de Deus? Um livro de um grande teólogo não vai mudar a sua vida por inteiro. Vai lhe trazer informações preciosas, mas as experiências são individuais. As experiências são para quem busca. A palavra diz em Hebreus, no capítulo 13, imitem a fé dos vossos pastores. Você só vai receber mais de Deus quando você estiver disposto a não temer, a não olhar para trás, a não ser balanceado pela influência das pessoas na sua vida. Aí a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Você vai ser uma pessoa cheia de Deus para a glória do Senhor. Há pessoas que estão nessa transmissão ao vivo, que já viveram grandes experiências espirituais com Deus. Não olhem para trás. Não sejam intimidados pelas circunstâncias. Havia homens valentes que tinham medo de Golias. Mas havia um valente escondido sendo preparado por Deus, que era Davi. E diz a palavra que Davi não teme Golias e vai para cima. Davi avança ao ponto de arrancar a cabeça de Golias e trazê-la pendurada nas suas mãos, dizendo, é assim que Deus faz com os inimigos do seu povo. Levante-se, seja vencedor, tenha uma atitude de vencedor, de valente, de guerreiro, de corajoso, de destemido. Pare de retroceder, pare de olhar para trás, pelo amor de Deus. Pare de ser influenciado por tanta gente, fica com a palavra. Não existe vida espiritual com a caminhada de moleza, meu irmão. São nas lutas que crescemos. Minha mãe, quando anos atrás a gente era criança, meu pai recebia o dinheiro dele semanalmente. Meu pai trabalhava em um estacionamento. E quando chegava na sexta-feira, às vezes faltava uma coisinha, faltava uma proteína. Minha mãe abria a geladeira, só tinha um ovo lá, um pedacinho de tomate, um pedacinho de cebola, um pedacinho de pimentão. Minha mãe cortava esses legumes. Aleluia, olha essas verduras, desculpa. Pegava aquele ovo, único ovo, para 3 pessoas. Quem sabe na ótica humana, um ovo para 3 pessoas é impossível. Mas há um jeito para 3 pessoas comerem um pouquinho melhor um único ovo. Ela separava com as mãozinhas dela a gema,
da clara, pegava um prato de porcelana, um garfo de prata pesado e grande e começava a bater. E ela ia batendo naquele garfo, naquela clara, e aquela clara ia crescendo, virava um ponto de neve. Ela colocava um filete de óleo numa frigideira extremamente aquecida. E ali ela colocava aquela gema em cima e batia, ficava aquela espuma toda amarelinha. Ela pegava parte daquele ovo batido em ponto de neve e colocava na frigideira, pegava aquelas verduras, colocava e cobria com o que sobrou, e ali, de um único ovo, minha mãe fazia uma fritada. E dava para 3 pessoas comerem. São as pancadas que vão te levar para um nível maior. São as pancadas que vão fazer você crescer. Escute, o azeite é delicioso. Tem coisa melhor do que você filetar azeite numa salada, num alimento. Mas para você desfrutar do azeite, o caroço da azeitona precisa ser esmagado. Ele foi para uma prensa para extrair o melhor dele. Você só desfruta do suco de uva, que é uma fruta extremamente perecível, porque a uva se permitiu ser esmagada. A vida útil dela passa a ser outra depois que ela foi esmagada. Ela sai de uma fruta extremamente barata para algo mais caro. Os processos vão deixar você com valores espirituais maiores, mais elevados. O que eu faço agora, você não entende, você vai compreender depois. E para finalizar, Mateus capítulo 10 e versículo 38. E eu estou encerrando depois desse texto, vamos orar. Mateus 10 e 38. A palavra diz o seguinte: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz, que não leva a sua cruz a cada dia e não me segue, não é digno de mim. Queridos, cruz significa passar por provações, por humilhações, por pancadas, cuspidas, açoitadas. Mas tem uma coisa, cruz também tem glória, tem honra, tem o poder de Deus sendo manifesto através da tua vida. Que Deus essa noite te abençoe com essa palavra. Que você compartilhe, que você divulgue, que você, se for necessário, reassista essa transmissão. Porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Que Deus te ajude. Passe como um cristão. Não se permita ser influenciado pela multidão, porque Deus não erra. Um profeta foi enviado por Deus e dá uma palavra para Paulo, dizendo: Paulo vai. Mas há muitos Paulo não vai. Mas Paulo foi. Havia sofrimento. É melhor sofrer com Deus do que estar na alegria sem Ele. Porque Deus tem coisas muito maiores para fazer na minha e na sua vida. E o que eu faço agora, você não entende. Aquilo que eu estou fazendo, você vai entender depois. Deus ama você. Não tenha medo. Seja forte. Seja corajoso. Pode chorar, não tem problema. Pode sentir dor. Pode sentir medo. Mas só não retroceda. Eu vou, Senhor. Eis-me aqui. Me envia. Você está sendo lapidado. Porque todos esses homens viveram coisas extraordinárias. Os aventais de Paulo liberavam cura. Porque Paulo era um homem cheio de poder. E todos os utensílios desses homens, diários, estavam impregnados de poder. Que a nossa vida alcance níveis de excelência e de santidade tão gloriosos, que tudo que for de uso nosso, tudo que tocarmos, seja impregnado da glória. Aleluia! Bendito seja Deus. Que o nosso corpo seja santo. Que as nossas mãos sejam mãos santas. Que a nossa vida, a nossa boca, os nossos pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. Para que em tudo o nome dele seja glorificado. Para que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido.
porque aquele que começou boa obra, ele vai completá-la até a volta de Cristo. Filipenses 1:6. Oremos, queridos, para que na próxima semana o culto presencial já esteja restabelecido. Eu preciso que nos unamos em oração. Eu preciso que a gente dobre os nossos joelhos, cada um de vocês, e dizer: Senhor, assume o controle. Para que avancemos. Escutem. Depois de tudo isso, vai ficar grandes vitórias para o povo do Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que Deus está fazendo, nós não entendemos, mas no final é vitória, é honra e é glória. Aleluia. Jesus disse: é chegada a minha hora. E ele foi. Pai, no nome de Jesus, eu clamo agora por cada vida, por cada ouvinte da tua palavra, por cada irmão, por cada pessoa, Senhor, que decidiu ouvir a tua voz, que está conosco nessa transmissão. Ah, Pai, há dezenas de pessoas agora ouvindo a tua palavra, ao vivo, Senhor. Eu te magnifico por cada uma delas e por aqueles que vão ouvir, Pai. Então somente nos ajuda, Senhor. Nós te apresentamos a Igreja Preniel, lugar de culto, Pai. Toma a frente daquele lugar. Faz uma coisa nova, uma coisa segundo o teu coração, segundo a tua vontade, Pai. Porque a tua vontade, a tua palavra, o teu propósito vão prevalecer. Nos direciona os passos, nos ajuda, Senhor. Nos faz pessoas melhores. Te damos graças pela tua bondade. Abençoa a vida da pastora Joelma, Senhor, que está cuidando da transmissão, ao Rodrigo, ao Joel, ao corpo diaconal, de apoiadores da tua igreja, a cada líder de departamento, a cada vice-líder, a diretoria, aos membros, os congregados, os que patrocinam, os que cooperam, Pai, com as suas finanças para a igreja. Abençoa a proprietária daquele imóvel, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos faz pessoas melhores. Derrama sobre nós uma unção fresca. E acima de todas essas coisas, ó Pai, nos ajuda a avançarmos e jamais retrocedermos, ó Pai. Porque o justo viverá pela sua fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Que Deus nos abençoe. E que a graça, a misericórdia, o poder, a comunhão, o avanço, o romper, o despertar e o destravar do Senhor sejam sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Queridos, um prazer enorme